Oi pessoal, aqui é o grande mestre Luiz Paulo Sup. Eu estou aqui para mais uma série de vídeos, dessa vez a respeito da abertura inglesa. Ah, Essa abertura inglesa começou a fazer parte do meu repertório nos últimos anos e eu vou tentar explicar para vocês o porquê que hoje em dia a inglesa está ganhando tanta popularidade. Né? Esse foi um argumento que eu fiz a respeito da italiana, e eu acho que os argumentos a favor da italiana são muito parecidos com os do lance C4. Então, até algum tempo atrás, pessoal, C4 era considerado um lance de quem estava tentando conseguir uma posição um pouco mais controlada. Então, era um pouco associado a um lance um pouco mais calmo, mais posicional. E hoje em dia essa noção vem mudando cada vez mais. Então a inglesa ainda pode ser jogada dessa forma, mas muitos jogadores vêm demonstrando que é possível jogar a inglesa das mais variadas formas, inclusive de maneira muito agressiva. Então tem jogadores muito posicionais jogando a inglesa. Um exemplo disso seria o grande mestre Marin da Romênia, que é um super escritor de xadrez, um dos melhores escritores do mundo, um jogador muito estratégico, muito posicional. E de outro lado a gente tem, por exemplo, o Dubov, que vem jogando inglesa constantemente. O Dubov é um jogador muito agressivo, então realmente não é mais a inglesa. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas que isso... eu sempre fico com o pé um pouco atrás a respeito desses estereótipos, então... mesmo no passado haviam jogadores agressivos jogando a inglesa, como por exemplo o Stein, mas de fato a inglesa acabou pegando um pouco mais jogadores de corte um pouco mais estratégico, né? Com uma preferência por posições um pouco mais estratégicas. Agora, o que, além disso, dessa flexibilidade toda, vem tornando a inglesa tão popular? Eu acredito que é por um simples fato de que o E4 tem encontrado problemas sérios. Eu já comentei sobre isso em outras videoaulas. O Gambito Marshall é um problema no E4. A berlinesa é um problema no E4. Eu tentei solucionar isso com uma sugestão, inclusive. É claro que dá para jogar o Gambito Marshall e tentar alguma coisa de brancas. Claro que dá para jogar contra tudo, mas nos níveis mais altos está cada vez mais complicado conseguir alguma coisa, alguma vantagem nessas aberturas. E o D4, pessoal, mesmo o D4 vem encontrando lá os seus problemas. Porque aqui existe, por exemplo, a defesa Grunfeld, que é considerada uma defesa muito sólida para o preto. Tem também a defesa Ninzo-Índia, que é uma defesa super sólida. A Índia do Rei eu gosto, mas acredito que seja também uma excelente defesa. Mas falando um pouco de solidez, a Grunfeld e a Ninzo-Índia são duas, a Eslava também. Então, enfim, o D4 tem os seus problemas. E o ponto é que quando você joga C4, você evita todas essas coisas que a teoria moderna considera como muito complicadas de se conseguir vantagem, né? Então, por essa razão, o C4 vem se tornando um lance cada vez mais popular. Porque aqui você não tem berlinesa, aqui você não tem Grunfeld, então aqui você consegue fugir de muita coisa incômoda, certo? Bom, agora eu gostaria, antes de começar a falar sobre teoria, pessoal, na inglesa, mais do que outros lances de brancas, tá? Então, claro, eu falei que no E4 a italiana é importante de se entender os planos, venho fazendo esse ponto sobre várias aberturas, mas o C4 especificamente é um lance embora seja possível jogar de muitas formas, a posição sempre tem um corte um pouco estratégico, né? Uma pegada um pouco mais estratégica. Então a gente precisa conseguir entender as ideias, tá? Então antes da gente começar a entrar na teoria aqui do lance, a gente precisa
antes disso, conhecer, na minha opinião, uma partida, uma das melhores partidas da história do xadrez. Nela, eu acredito que está muitas das ideias da inglesa. E, bom, acho que muito sobre a inglesa pode ser aprendido através desse jogo, tá? Então, aqui a gente vai ver a partida Botvinnik-Portisch, de 1968. O Botvinnik gostava muito de jogar C4, também jogava D4. Quando era mais novo também jogava E4, mas ele sobretudo era um jogador de peão-dama e de C4. E essa partida especificamente me impressionou muito quando eu vi a primeira vez. E a verdade é que eu continuo bastante impressionado com ela até hoje, tá? Então depois de C4, foi o lance do Botvinnik. Então só para situar vocês, Botvinnik é um dos maiores jogadores de todos os tempos, embora tenha algumas coisas um pouco polêmicas na vida enxadrística dele. O apoio que ele recebia era muito grande, não é tão claro até que ponto em alguns casos houve ou não uma pressão em cima de alguns oponentes no sentido de facilitar um pouco as coisas para ele, mas de uma forma ou de outra ele era um jogador excelente que tinha força suficiente para chegar em qualquer lugar. E além do mais, eu acredito que seja um dos jogadores mais importantes da história do nosso jogo, no sentido de influenciar pessoas, porque muitos dos grandes gênios da história do xadrez depois idolatravam muito Botvinnik. Então, assim, se não sei em termos de força prática, mas como alguém que influenciou e impulsionou o xadrez, ele com certeza, se não for o nome mais importante entre todos, está entre eles, né? Bom, então ele jogou aqui C4, o Portisch reagiu com E5, que é uma resposta, uma das respostas possíveis aqui na inglesa, uma das principais. Cavalo C3, tá? Cavalo F6. Agora o Botvinnik veio com G3, D5, peão por, cavalo por, e bispo G2. Bom, essa aqui é uma das posições mais tradicionais, né, da inglesa, tá, pessoal? Então, só para explicar um ponto, depois de C4, o preto tem algumas opções, como C5, como E5 e como E6. Vou mencionar, desculpe, não D6. D6 é um lance também, claro, mas como E6. Vou mencionar esses três lances para não ocorrer aqui um acúmulo de informações nesse vídeo, né? Esses três lances são lances decentes. C5 no 1 e E5 no 1 são as respostas principais, tá? Então a gente precisa focar bastante nesses dois. E nessa partida a gente vai ver uma partida super modelo aqui na do E5, tá? Então agora voltando de novo de onde estávamos, cavalo C3, G3, fianquetar o bispo é um dos pontos aqui da inglesa mesmo, tá? Agora veio D5, C por D, cavalo D5, agora bispo G2, cavalo B6, então depois de bispo G2 o cavalo voltou para B6. Eu estou colocando a ordem adequada na partida, tá, pessoal? Aqui como a partida, mas isso veio através de bispo E6, cavalo F3, cavalo C6. Essa ordem não é muito utilizada hoje em dia, por isso que eu quis já incluir a ordem mais comum, porque vai acabar transpondo, mas para depois ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem a teoria atual, né? Então vamos partir daqui, tá? A hora que chegar o momento onde transpõe eu vou avisar vocês. Então cavalo B6, retirando o cavalo que estava caindo ali, cavalo F3, agora cavalo C6, roque, bispo E6. Então, pessoal, não demorou muito até conseguirmos transpor aqui de uma coisa para outra, tá? A gente já chegou na partida. Então, realmente não fazia diferença mesmo, né? Eu não quero alterar aqui os lances do jogo de forma alguma. Só quero chegar até aqui pelas vias normais. Então, depois de bispo E6, pessoal, o branco jogou o lance A3, que é um lance muito comum realmente aqui nessas posições.
O branco está tentando expandir com o lance B4, ganhando algum espaço, assim como a reação natural, barrando o B4. E agora a gente desenvolve D3, bispo E7. E com o flanco de dama ali um pouco debilitado, pessoal, ou seja, esse peão aqui de A5 enfraqueceu um pouquinho o cavalo de B6. Se o peão tivesse ainda em A7, pessoal, agora eu vou fazer agora uma pontuação bem diferente. O bispo E3 da partida não surtiria o mesmo efeito, porque bispo por B6 aqui não é uma ameaça. Porque se nós chegarmos aqui e tomarmos esse cavalo aqui, ele vai tomar com o peão de A, fortalecendo a estrutura dele, e não com o peão de C, igual poderia acontecer na partida, tá? Porque aqui se eu tomo com o peão de C, eu estou piorando um pouquinho a minha estrutura, né? Então esse é um pouco o ponto de jogar A3, porque depois de A5 é um lance que enfraquece um pouquinho o flanco de dama, tá? Então agora vem D3, bispo E7, e o Botvinnik leva o seu bispo até a casa de E3, tá, pessoal? Ameaçando bispo por B6 em alguns casos. Então fica o tema ali de bispo por B6. Eu, inclusive, depois de roque, pessoal, eu pensaria duas vezes, sinceramente, antes de tomar esse cavalo de B6. Porque é um par de bispos ali que a gente está dando. Claro, a gente vai conseguir coisas em troca. Por exemplo, toma. Vai pular um cavalo aqui para C4, vai ficar tocando ali em B6. O branco tem realmente suas vantagens, mas eu ainda, no lugar do branco, eu jogaria aqui provavelmente cavalo D2, mantendo a ameaça de tomar em B6, mas também mantendo a opção de não tomar. Então, assim, jogando de maneira um pouco mais flexível. Então, ou cavalo D2 ou torre C1 aqui provavelmente seriam os meus lances. Então, mantendo o bispo por B6 aí na manga, mas não executando nesse primeiro momento, tá? Então, mas o Portiche, muito preocupado com essas coisas todas, já decide jogar cavalo D5, tá, pessoal? Então, ele não quer ficar se preocupando com esse bispo por B6, ele já joga cavalo D5 logo, para tirar o cavalo daquela casa exposta. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Cavalo D5 parece um lance muito normal, e mas qual seria o defeito desse lance cavalo D5? O que poderia afastar a gente aqui de fazer esse lance? Pensem sobre isso. Essa é uma daquelas perguntas que, se conseguirmos responder da maneira adequada, no geral, isso pode realmente ampliar o nosso entendimento sobre o jogo, né? Porque são daqueles detalhes assim que, hora que alguém explica, fica claro, mas o importante é a gente pensar antes de alguém explicar, né? Então, por isso que eu quero que vocês comparem um pouco o que vocês vão pensar agora com o que eu vou falar depois. Então, qual seria o defeito de cavalo D5? E agora vem a minha explicação. Eu acho que o problema de cavalo D5, pessoal, é que esse lance perde um tempo. Essa é uma ideia, inclusive, que todo mundo aprende muito cedo, mas a ideia de que não se deve mexer duas vezes a mesma peça na abertura, mas esse tipo de coisa a gente começa a ficar um pouco automático demais, e em algum momento é importante a gente realmente entender se isso foi bem compreendido ou não. Então, nesse caso, bastante gente aqui faz cavalo D5 sem perceber que esse lance perde um tempo. Ou seja, isso atrasa o nosso desenvolvimento, né? Então, isso é um problema sério, né? Eu não faria esse lance com tanta tranquilidade, tenho certeza que o Portiche também não fez, porque isso pode chegar a ocasionar problemas aqui, né? Mas tudo bem, aqui cavalo por D5, bispo por D5 é um lance forçado, porque se dama por, pessoal, o branco aqui tem não chega a ser um golpe, mas uma manobra típica que garante uma boa vantagem posicional aqui para ele, que é o seguinte: cavalo G5, a dama volta, e nós tomamos aqui em E6, dama por, e aqui um lance como torre C1. O branco aqui tem uma boa vantagem posicional por conta do par de bispos. Em especial, esse bispo de G2 é um monstro nessa diagonal. A gente está pronto aqui para jogar dama 4 e realmente
aumentar a pressão ali contra aquele flanco de dama, tá? O preto já está numa situação difícil aqui. Bom, bispo por C6 é um lance que a gente já pode começar a pensar a respeito também. Embora eu ficaria um pouco triste de abrir mão desse meu bispo de G2, mas dependendo, se for muito bom tomar em C6, pode chegar a fazer sentido também. Então estou me referindo a essa posição aqui, por exemplo, né? Bispo por C6, com certeza também seria um lance, mas não é um lance que eu faria sem verificar se ele realmente é muito forte, porque se não for muito forte, eu vou jogar algum outro, como por exemplo o Dama 4, porque eu não quero trocar o meu bispo monstruoso ali de G2, né? Então Dama por D5 não é uma opção, sobrou apenas o lance bispo por D5. E agora, pessoal, o Botvinnik vai começar a localizar tudo ali no flanco de dama. Esse é um tema muito típico aqui da inglesa, é esse ataque ao flanco de dama. Então isso muitas vezes é feito através de B4, B5, nesse caso não dá, né, porque o peão de A5 impede, mas outras simplesmente utilizando a coluna C e B para criar ameaças. E é isso que ele vai fazer, porque primeiro ele vai jogar dama 4 e depois do lance roque, ele vai fazer aqui, pessoal, torre de AC1. Então ele vai concentrar tudo no flanco de dama preto nesse primeiro momento, né? Que é uma ideia interessante na realidade, né? Ele está tentando resolver os problemas dele aí dessa forma, né? Concentrando tudo no flanco de dama e começando a atacar as coisas ali no flanco de dama daqui a pouco. Eu diria, pessoal, que a gente começou aqui a ver os primeiros resultados do lance cavalo D5 do Portiche, que perdeu um tempo. Porque aqui o branco é o primeiro a começar a ameaçar coisas. Eu acredito que aqui o branco já está um pouco melhor, tá, pessoal? Então depois desse torre de AC1, aqui vem por parte do Portiche, torre 8, tá? Que é um lance que prepara a volta do bispo aqui para F8. Guardem essa manobra, essa é uma manobra muito típica. E agora eu deixo uma pergunta para vocês, pessoal. O que vocês jogariam aqui no lugar do Botvinnik? Pensem bem, esse é um momento realmente muito importante, tá? E nós devemos tomar um certo cuidado aqui, porque o lance dele realmente é muito destrutivo. Cuidado para realmente tentar aproveitar esse momento, né? Porque aqui a gente realmente pode aprender mais uma vez sobre a inglesa. Então aqui o lance do branco, pessoal, é um lance muito destrutivo, seguindo o princípio da pior peça, né, que sugere que a gente deve tentar sempre melhorar na nossa posição aquela peça mais problemática, né? Nesse caso, se observarmos todas elas, a nossa peça que não tem função nenhuma é só essa torre aqui de F1. E ele vai tentar resolver esse problema aqui, aliás, não só tentar, como conseguir resolver esse problema com a torre C2. Preparando para dobrar aqui com torre C1. Então agora veio o bispo F8 e seguiu torre de FC1. Bom, agora agora vai acontecer uma coisa extraordinária. O primeiro é que o Botvinnik, o Portiche vai jogar um lance impressionante. E a segunda é que o Botvinnik vai reagir de maneira ainda mais impressionante. E é isso que vai tornar essa partida tão especial. Ainda que eu encontro o que o Botvinnik fez até aqui muito instrutivo. Porque ele dobrou tudo na coluna C, levou a dama para 4. Em alguns casos eu posso colocar ela em B5 atacando B7. Então eu estou tocando em C6 ali em alguns casos. Então assim, eu acho instrutivo o que ele faz até aqui. Agora, o que aconteceu a partir daqui é o que tornou essa partida tão famosa. Aqui o Portiche fez um lance impressionante, que foi cavalo B8. Esse é um lance chocante. Quer dizer, por como que... Bom, a posição aqui talvez não era das melhores, né? E como é que numa posição dessa a gente vai fazer um lance como cavalo B8 e vai ficar tudo bem, né? Não é possível que isso vai... não é possível, né? Agora, quando um jogador como o Portiche faz um lance estranho,
a gente não deve julgar, a gente deve tentar entender o que ele está fazendo, porque existe uma grande chance de que o lance seja estranho só para a gente, certo? Para ele pode não ser. Então, a gente deve tentar entender o que está acontecendo na cabeça do jogador mais forte que a gente está tentando estudar. Então a gente não vai julgar aqui o lance dele nesse primeiro momento, a gente vai tentar entender o que se passou aqui por trás dessa decisão, tá? Então, retornando um pouquinho depois de torre de Fc1, eu acho que chegou aqui, pessoal, o Porticho não sabia muito bem o que fazer com as peças dele. A pressão na coluna C é muito incômoda. Então, o que ele pensou para resolver esse problema? Eu volto meu cavalo para B8. Ele entendeu que torre por C7 não funcionava taticamente. Então, o preto... Então, assim, ele pode ter considerado algo... claro que eu estou realmente especulando o que ele pode ter pensado, mas é isso que a gente pode fazer quando a gente está estudando. Só tentar especular o que esse jogador mais forte pode ter pensado. Claro, eu acredito friamente que ele também levou a sério algumas das coisas que vão acontecer aqui, mas cometeu algum furo de cálculo, talvez. Mas assim, num nível, tentando entender aqui bem na superfície aqui do pensamento dele, seria o seguinte: se o branco não tomar em C7, porque se ele tomar tem um bispo C6 intermediário aqui que promete ganhar qualidade, tá? A gente já vai ver que isso está longe de ser tão simples. Se ele não tomar em C7, pessoal, fizer um lance como H4, a gente vai jogar C6, neutralizando a pressão na coluna C, seguido de cavalo D7. Essa era a lenta ideia dele, mas é uma ideia muito sensata. Vou fazer mais um lance para o branco. E depois de cavalo D7, pessoal, a pressão na coluna C foi aliviada, porque o peão de C6 restringe as torres. Essa é uma posição perfeitamente jogável agora para o preto. O preto não tem, na minha opinião, nenhum problema nessa posição mais. Agora, o Botvinnik foi um pouco mais além. Ele percebeu que torre por C7 não era um lance que ele ia desistir tão fácil de fazer. Ele não quer deixar C6, cavalo D7. Então o que ele pode tentar fazer a respeito disso é tomar esse peão em C7. Mas o problema é bispo C6, porque bispo C6 atacou a dama e cortou a comunicação entre as torres. Mas aqui ele encontrou uma variante, ele encontrou um recurso excepcional. Torre por C6, sacrificando uma torre. Se cavalo por C6, talvez simplesmente torre por B7, com o argumento de que aqui o branco não está nem mais sacrificando nada. É uma qualidade por bispo e 2 peões, isso é uma troca justa. E o branco tem uma grande vantagem posicional aqui, tá? A torre está ali na sétima, o cavalo está caindo, nós temos os nossos 2 bispos no tabuleiro ainda. Essa posição o branco está melhor, com certeza. Então, por esse motivo, o Porticho decide tomar de peão, tá, pessoal? Porque aí a torre tem que sair, só que a torre tem que sair para um lugar onde não está capturando um novo peão nosso, né? Esse seria um pouco o ponto aqui do Porticho. Mas, mais uma vez, ele se equivocou aqui nos cálculos e também em antecipar as ações do Botvinnik. O que vocês fariam no lugar do Botvinnik agora? Essa posição, pensem com calma, a gente está diante de um clássico aqui, então pensem com bastante calma e tentem chegar na mesma conclusão do Botvinnik, pessoal. Então, nessa posição, o Botvinnik jogou simplesmente torre por F7. Esse é um lance excepcional, toda a partida é muito excepcional na realidade, mas esse lance assim, coroa, esse talvez seja o lance estrela aqui dessa partida. Esse lance vai debilitar o rei completamente, e rei por F7, pessoal, por incrível que pareça, é um lance possível até, mas o Botvinnik, o argumento do Botvinnik é de que assim, ok, você joga rei por F7, eu jogo dama C4 cheque, e boa sorte para defender agora o seu rei. O rei está muito, muito vulnerável. É difícil imaginar o branco preto sobrevivendo a isso.
um argumento tático importante é que se dama D5 aqui vem cavalo G5, tá, pessoal? O rei sai e aí cai em D5, então isso não pode. E um outro lance possível aqui também, pessoal, é cavalo G5 direto. Os dois estão basicamente matando aqui, né? Porque esse rei G8, por exemplo, dama B3, rei H8, cavalo F7, e cavalo por D8 simplesmente. Claro que tem mate aqui com cavalo H6, tem de tudo, né? O preto está perdido, totalmente perdido. O rei está muito vulnerável. Então, depois de BC, torre por F7, o Portiche compreendeu o que estava acontecendo, percebeu que não poderia tomar essa torre, jogou H6. Mas olha que coisa incrível, né? A torre em F7 ali daquele jeito e ninguém pode tomar essa torre, né? Bom, agora H6 cobriu a casa de G5, o Botvinnik falou, ok, eu saio, mas agora eu só saio depois de ter tomado seu peão de F7, né? Essa posição, pessoal, é uma posição terrível para o preto. Já não é nem mais sobre material, sobre ter material igual ou não, mas é sobre esse rei preto ser uma peça muito, muito vulnerável nas casas brancas a partir de agora. Não tem mais como defender esse rei, basicamente, tá? O Botvinnik vai concluir essa partida aqui sem nenhuma dificuldade, inclusive. Depois disso veio dama C8, dama C4. Eu vou só chegar até o momento onde, depois de rei H8, essa é uma daquelas partidas onde a pessoa está inspirada, né? Porque assim, se ele jogasse aqui, digamos, um lance banal, digamos assim, pessoal, um lance normal, né? Torre F7, a vantagem do branco aqui ela é gigantesca. Ele vai seguir com cavalo H4, bispo E4. Isso realmente é difícil de imaginar o preto sobrevivendo a isso. Mas o Botvinnik queria provavelmente não só ganhar uma partida de xadrez, como colocar essa partida definitivamente nos livros de tática, de tudo, da inglesa, de tudo, né? Porque aqui ele jogou cavalo H4, simplesmente largando essa torre em B7 caindo, pessoal. Porque depois de dama por... Bom, aqui, na verdade, assim, pessoal, já não tem mais escolha, é tomar a torre ou não tomar a torre e continuar com o rei fraco. Então, se é para sofrer, vamos sofrer com duas torres, com uma torre e uma qualidade a mais, né? Nem isso vai bastar para defender aqui, porque agora o cavalo G6 e bispo E4. Como é que eu vou defender esse rei agora, né, pessoal? Com todas essas peças apontando para lá. A minha vantagem material é muito grande, tá? Mas isso não vai me ajudar a salvar essa posição mais. Não para por aí, tá? Vamos acompanhar até o fim, porque isso não para por aí. Porque depois de bispo E4, ainda veio bispo D6, cavalo E5 cheque, G6 tentando algo desesperado ali devolver algum material para tentar salvar a posição, mas o Botvinnik cruelmente aqui sacrifica outra peça ali em H6, destruindo os últimos defensores ali do rei preto, e aqui o Portiche finalmente entendeu que esse não era o dia dele. O ponto aqui depois de rei por, dama por cheque, dama H4 cheque, rei G7, dama H7. Depois de rei F6 a gente pode escolher entre várias alternativas razoáveis aqui, mas depois de dama por B7, o branco não está sequer perdendo material, ele tomou muitos peões do preto, o rei preto está exposto e tem peças caindo em A8 e E8. Tá? Essa é uma posição que não dá realmente para sobreviver. Bom, pessoal, essa é uma das, na minha opinião, uma das melhores partidas da história do nosso jogo. De modo geral, eu considero que se fizéssemos uma lista de top 10 ou coisa assim, o Botvinnik tem várias nessa lista. E essa aqui provavelmente é uma delas. Então, o Botvinnik é um jogador realmente excepcional. Existem aquelas polêmicas que comentamos no começo do vídeo, mas isso não diminui em nada a grandeza aqui da figura dele, né? E essa partida demonstra muito bem isso. Demonstra também que a gente deve tentar fugir do estereótipo de que o Botvinnik ou algum outro grande jogador ele é estritamente posicional ou estritamente agressivo, né? Um bom jogador ele consegue jogar todas as posições muito bem,
Então mesmo o Botvinnik, que é conhecido como um jogador muito posicional clássico, ele é capaz de atacar de maneira tão brilhante, né? Mas essa partida, na minha opinião, é sobretudo uma aula de como jogar a inglesa. Então, o ataque no flanco de dama, mas a flexibilidade de começar a atacar o rei de uma hora para outra. Então, essa mistura aí de ideias e essa flexibilidade vai orientar aqui as minhas recomendações. Então, vejo vocês em breve.